Quantas vezes você olhou no espelho desejando ser outra pessoa, mais segura, mais corajosa, mais digna? Essa luta interna não é nova, nem é um mistério para Deus. Em Isaías 43:4 ele declara: porque aos meus olhos foste muito preciosa, foste honrada, e eu te amei. Essa verdade divina desmantela pela raiz toda insegurança. Deus não apenas te criou com intenção, mas Ele te vê com honra, beleza e propósito. Então, por que tantas mulheres ainda vivem acorrentadas pela dúvida, pelo medo e pela comparação? Hoje, vamos mergulhar no que a Bíblia realmente diz sobre sua identidade e como essa compreensão pode te libertar completamente da insegurança. Vamos te mostrar como Deus define seu valor, ajudar a identificar as mentiras que você acreditou sobre si mesma e revelar os passos para caminhar com confiança no seu propósito. Você está pronta para entender o que Deus reservou para você? Desde pequenas, muitas mulheres foram condicionadas a pensar que seu valor depende de como elas se parecem, do que conquistam ou de quão aceitas são pelos outros. Vivemos em um mundo que projeta constantemente padrões impossíveis, corpos perfeitos, vidas ideais, sorrisos inabaláveis. E quando não nos encaixamos nesse molde, começamos a duvidar de quem realmente somos. As inseguranças se tornam companheiras silenciosas, escondidas por trás da maquiagem, das palavras medidas, do sorriso que finge estar bem. Mas a raiz do problema não é estética, é espiritual. Porque o inimigo sabe que, se conseguir distorcer sua identidade, ele roubará o poder que Deus colocou em você antes mesmo de você nascer. A Bíblia não começa com uma mulher insegura, começa com uma mulher poderosa. Eva não foi um acessório do Éden, ela foi a culminação do ato criativo de Deus. Quando o Senhor formou Adão do pó, Ele o fez com autoridade. Mas quando criou Eva, Ele a fez do lado, com propósito, como uma auxiliadora idônea, uma companheira projetada para caminhar ao lado, não atrás nem abaixo. Gênesis 1:27 nos lembra: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa declaração não distingue valor entre gêneros. Ambos foram criados à imagem de Deus. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Ser criada à imagem de Deus implica que você carrega a marca do divino. Não importa se outros não veem, se o espelho não mostra, se o passado tentou apagar. A verdade é que seu valor não nasce do seu corpo, nem da sua história, nem dos seus erros. Ele nasce do próprio Deus e ele não comete erros. Quando você se olha e se chama de insuficiente, está contradizendo o Criador. Quando pensa que não é digna, está rejeitando a obra das mãos dele. Salmo 139:14 declara com força: eu te louvarei porque de um modo assombroso e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Essa obra maravilhosa é você. Mas por quê? Se Deus nos vê com tanto amor, tantas mulheres vivem presas pela insegurança. A resposta está na origem do pecado. No jardim, a serpente não atacou com força ou medo, ela atacou com dúvida. Foi assim que Deus disse, Gênesis 3:1. Sua primeira estratégia foi semear desconfiança na palavra de Deus. E é isso que ela faz hoje. Ela sussurra mentiras sutis. Você não é suficiente. Se fosse mais bonita, ninguém te quer como você é. E você, sem perceber, começa a acreditar nessas vozes em vez de acreditar na voz daquele que te criou. Essas dúvidas se tornam fortalezas mentais. Você começa a se vestir não para si, mas para se esconder, a calar quando Deus te chamou para falar, a ceder quando deveria erguer a cabeça. Mas o design de Deus não muda por causa da sua percepção. Ele continua vendo em você a filha amada, assim como Jesus foi afirmado pelo Pai antes de iniciar seu ministério. Este é o meu filho amado de quem me agrado. Mateus 3:17. Da mesma forma, Deus afirma seu valor antes que você faça qualquer coisa. Você não precisa provar para valer, não precisa ter sucesso para ser digna. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama porque você é dele. E isso muda tudo. Lembro-me da história de uma mulher que lutou por anos com sua aparência. Desde adolescente ela foi alvo de piadas por causa do peso. Cada comentário deixou marcas invisíveis. Anos depois, mesmo tendo perdido aqueles quilos, ela continuava se olhando com desprezo.
porque a ferida não estava no corpo, estava na alma. Foi até que um dia, lendo Isaías 43:1, aquelas palavras a atravessaram: não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Naquele momento ela entendeu que seu valor não dependia da sua aparência, mas do Deus que a havia redimido. E pela primeira vez começou a caminhar erguida, não porque se sentia perfeita, mas porque sabia a quem pertencia. É assim que Deus age. Ele te pega no seu momento mais vulnerável, te chama pelo nome e te lembra que você é dele. Você não é propriedade do passado, não é o resultado de uma cultura, não é vítima do rejeição. Você é filha do Altíssimo. E quando essa verdade se estabelece no seu espírito, a insegurança perde seu poder, porque não há comparação, crítica ou expectativa humana que possa superar a voz do Pai que te chama de amada. Na Bíblia, encontramos muitas mulheres que também lutaram com sua identidade. Uma delas foi Sara. Apesar de ser esposa de Abraão, escolhido por Deus, Sara duvidou do propósito sobre sua vida. Quando ouviu que teria um filho na velhice, ela riu. Gênesis 2:12, não por zombaria, mas por incredulidade. Ela não se achava capaz. Quantas vezes você riu por dentro quando alguém disse algo bom sobre você, porque no fundo, não se sente digna de receber? Mas Deus não parou diante da risada dela. Ele reafirmou sua promessa, porque a identidade que ele entrega não depende da sua fé momentânea, mas da fidelidade eterna dele. A mulher com fluxo de sangue também é um reflexo de como a sociedade tenta apagar aqueles que não se encaixam nas suas normas. Por 12 anos ela foi considerada impura, evitada e invisível. Mas bastou um momento, um toque de fé, para que Jesus parasse e a chamasse de filha. Marcos 5:34. Ele poderia tê-la curado em silêncio, sem se deter, mas quis que todos ouvissem, porque aquela mulher não foi apenas curada fisicamente, foi restaurada publicamente. Ela foi reconhecida por quem realmente era. E é isso que Jesus faz com você, toda vez que você se aproxima dele com sinceridade. Ele te lembra que você não é a rejeitada, você é filha dele. O inimigo quer que você baseie sua identidade no externo, porque ele sabe que tudo que é externo pode mudar, seu rosto, seu corpo, suas circunstâncias. Mas quando você constrói sua identidade no eterno, nada pode te abalar. João 1:12 nos assegura: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o seu título mais alto, filha do rei. Não importa o que os outros digam, quantos seguidores você tenha, quantas vezes você tenha errado, sua identidade está selada em Cristo, e esse selo não se apaga. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade profundamente. Em Filipenses 3:7-8 ele diz: mas tudo que para mim era lucro, considerei perda por amor a Cristo. Paulo era culto, respeitado, tinha um currículo impressionante, mas quando encontrou Cristo, tudo isso perdeu valor. E você, a que está se agarrando para se sentir valiosa, a uma relação, a um título, a um corpo perfeito, nada disso te definirá eternamente. Só sua relação com Deus. É hora de começar a se ver como Deus te vê, de abandonar as regras humanas, de calar a voz crítica que você carrega dentro de si. É hora de repetir o que ele já disse sobre você: que você é linda, que você é capaz, que você é forte, que você é dele. E quando essa verdade começa a habitar sua mente, seus passos mudam. Você já não caminha curvada pela culpa, mas erguida pela graça. Já não fala desde a dúvida, mas desde a convicção. Já não se esconde, porque sabe que sua luz não foi dada para permanecer apagada. Há uma geração de mulheres sendo chamada a despertar, a quebrar as correntes invisíveis da insegurança, a se levantar como Esther, que embora tenha duvidado no início, reconheceu que foi colocada para um tempo como esse. Esther 4:14. Você também foi criada com um propósito eterno. Você não é um erro, não está aqui por acaso. Você foi pensada, sonhada e formada por um Deus que não improvisa. Se você pudesse ver o que ele vê quando te olha, se pudesse entender que o céu celebra sua existência, que os anjos reconhecem seu valor, que o Espírito Santo habita em você, então toda insegurança se dissiparia, porque não se trata de se sentir segura, mas de estar firme na verdade. E a verdade é esta:
Você foi criada à imagem de Deus, redimida pelo sangue de Cristo, chamada pelo nome e enviada com propósito. Quando isso se torna seu fundamento, a insegurança perde sua voz. Ela não te define, não te limita, não te controla, porque você sabe quem é, sabe a quem pertence e sabe para que está aqui. A insegurança se alimenta de uma mentira silenciosa, que outra pessoa está fazendo o que você deveria fazer, que outra pessoa tem o que te falta. Essa mentira não começou nesta geração, ela se infiltrou desde os primeiros capítulos da história humana. A comparação é uma estratégia antiga, projetada não apenas para provocar inveja, mas para te desconectar do seu chamado. Porque quando seu olhar está no caminho de outra pessoa, você perde de vista o design específico que Deus estabeleceu para você. A palavra de Deus nunca incentiva a comparação. Pelo contrário, ela denuncia. Em Gálatas 6:4 lemos: cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se em si mesmo, e não em outro. Essa instrução revela que a medida do seu propósito não está no que os outros fazem, mas no que você foi chamada a fazer. Mas quando se cede à comparação, não apenas se perde a paz, perde-se a visão, a obediência, alinhamento com a vontade de Deus. Na Escritura, o inimigo usou a comparação para desencadear algumas das divisões mais dolorosas. Em Gênesis 4, Caim observa a aceitação que Deus dá a Abel e seu olhar se distorce. Ele não se pergunta o que deve corrigir, mas por que o outro foi aprovado. A raiva nasce do ressentimento, não da reflexão. O resultado foi trágico. O primeiro assassinato registrado na história humana não veio de uma ofensa direta, mas de uma comparação mal gerenciada. Isso revela que a comparação, longe de ser inofensiva, é uma raiz que pode levar à destruição total se não for arrancada a tempo. Quando uma mulher cai na armadilha de comparar sua vida, seu corpo, suas conquistas ou sua história com a de outra, ela começa a caminhar com um peso que nunca foi projetado para carregar. Esse peso atrapalha seu caminhar espiritual porque Deus não abençoa imitações, Ele respalda o autêntico. Você não pode viver o chamado de outra pessoa esperando a unção que foi atribuída só a você. Jeremias 29:11 declara: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que esperais. A promessa não foi genérica, foi pessoal. A comparação ignora essa individualidade divina e nos convence de que o plano de Deus para os outros é melhor que o nosso. Na vida de Raquel e Lia, essa tensão se manifesta com clareza. Ambas eram esposas de Jacó, mas nenhuma estava satisfeita. Lia, embora fértil, desejava o amor que Jacó tinha por Raquel. Raquel, embora amada, se sentia menos por sua infertilidade. Cada uma olhava para a outra e se sentia incompleta. A comparação nublou sua percepção do favor de Deus. Em vez de celebrar o que Deus havia concedido a cada uma, elas se focaram no que não tinham. Essa história reflete como até as bênçãos se desvanecem quando são comparadas, porque o que deveria trazer alegria se torna motivo de tristeza, quando visto pela lente distorcida da comparação. A mulher que vive se comparando nunca terá paz, porque sempre haverá alguém com mais beleza, mais influência, mais conhecimento, mais oportunidades. Mas a mulher que entende que seu propósito é único caminha em paz, mesmo que outros corram, caminha segura, mesmo que outros sejam aplaudidos, porque seu olhar está fixo no Senhor, não nos aplausos. Isaías 26:3 promete: tu conservarás em paz aquele cujo pensamento persevera em ti, porque em ti confia. Essa paz não se negocia com o externo, não depende do que outras pessoas alcançam, depende de onde está posta sua confiança. Quando Pedro perguntou a Jesus o que aconteceria com João, o mestre não respondeu com uma explicação detalhada. Ele disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. João 21:22. Essa resposta continua sendo a voz de Deus para cada mulher que desvia seu olhar para o caminho alheio. O que te importa? Segue-me tu. Cada vida tem seu tempo, cada chamado tem seu processo, cada ministério tem seu ritmo. A comparação não apenas impacienta, mas intoxica, porque ao olhar o progresso dos outros, começa-se a questionar a fidelidade de Deus.
Mas Deus não trabalha segundo comparações humanas. Ele opera por design divino. A comparação também ataca a gratidão. Quando uma mulher vive observando outras, começa a minimizar seus próprios avanços. O que antes era motivo de alegria agora parece insuficiente. O que antes era celebrado como vitória agora parece uma derrota silenciosa. Mas 1 Tessalonicenses 5,18 nos ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A gratidão é incompatível com a comparação. Elas não podem habitar juntas, porque enquanto uma olha com olhos de honra, a outra olha com olhos de escassez. A segurança não nasce do reconhecimento externo. Nasce do enraizamento na verdade de que Deus não faz duplicatas. Se Ele te criou com intenções específicas, você não precisa se parecer com ninguém mais. A mulher segura não é aquela que se sente superior, mas aquela que não precisa se comparar. Sua identidade está tão enraizada em Deus que a excelência alheia não a ameaça, a inspira. Romanos 12,6 fala dos dons segundo a graça que nos é dada. Cada uma recebeu algo, e esse algo não se mede contra outro, mas contra a obediência com que é administrado. Na parábola dos talentos, Jesus não igualou as quantidades, mas avaliou a fidelidade. O servo que recebeu 5 não foi mais valioso que o que recebeu 2. Ambos foram elogiados com as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Mas o que recebeu 1, temeroso e comparativo, enterrou o que tinha. A lição é clara, não se trata de quanto você tem, mas do que você faz com o que Deus te deu. A comparação te leva a enterrar o que recebeu por medo de não ser suficiente diante dos outros. O corpo de Cristo foi projetado com diversidade. Em 1 Coríntios 12, Paulo explica como o olho não pode dizer à mão que não precisa dela, nem a cabeça aos pés que são dispensáveis. Essa metáfora divina mostra que a funcionalidade não está na semelhança, mas na colaboração. Mas quando a comparação entra, essa harmonia se rompe. Despreza-se a própria função por admirar a alheia. Mas o que te foi atribuído é vital. Se você não o exerce, uma parte do corpo fica incompleta. A comparação também distorce a perspectiva espiritual. Em vez de buscar crescer na fé, muitas mulheres buscam igualar a aparência de espiritualidade das outras. Mas Deus não mede a fé pela visibilidade, mas pela sinceridade. Em Lucas 18, o fariseu se comparava com o publicano e se justificava a si mesmo, enquanto o publicano, humilhado, clamava por misericórdia. Jesus deixou claro qual dos dois foi justificado, não o que se media com os outros, mas o que se prostrava diante de Deus com humildade. Toda mulher que deseja deixar a insegurança para trás deve fechar a porta para a comparação, não como um ato emocional, mas como um princípio espiritual, porque cada vez que se cede a ela, perde-se autoridade, foco, alegria. Filipenses 2:3 nos instrui: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa atitude não é de competição, mas de serviço. A comparação se dissolve quando a missão se torna mais importante que a imagem. Há uma liberdade profunda em parar de olhar para os lados, em correr a carreira que está diante de você sem se desviar pelo que os outros fazem ou alcançam. Hebreus 12:1 nos chama a correr com paciência a carreira que nos foi proposta, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Essa direção do olhar é essencial. Onde você fixa seus olhos, ali vai seu coração. Se seus olhos estão nos outros, seu coração estará dividido. Mas se seus olhos estão em Cristo, seu coração permanecerá firme. Deus não precisa que você seja igual a outra mulher. Ele precisa que você seja obediente ao que Ele depositou em você. Nesse lugar de obediência, há propósito, a graça, a plenitude. A comparação só produz ruído. Mas quando você escolhe se focar no seu próprio caminho, os céus se abrem. Não porque você é perfeita, mas porque está alinhada. E quando uma mulher se alinha com o céu, toda insegurança começa a desmoronar. O passado é um dos instrumentos mais eficazes que o inimigo usa para manter uma mulher acorrentada à insegurança. Ele não faz isso com correntes visíveis, mas com lembranças persistentes.
com frases não resolvidas, com decisões que ainda doem. Mas a verdade bíblica não deixa espaço para que essa prisão seja permanente, porque a obra de Deus em uma vida não se limita ao presente, nem é frustrada pelo que aconteceu antes. Ele é o único que pode tomar o que foi causa de vergonha e transformá-lo em um fundamento de glória. Em 2 Coríntios 5,17, a Escritura declara com autoridade: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa afirmação não é um consolo poético, é uma realidade espiritual definitiva. O que foi já não é, o que te marcou já não te define. O que você fez não cancela o que você pode vir a ser. Na Bíblia, Deus não escolhe pessoas por seu histórico impecável, mas por sua disposição a serem transformadas. Moisés foi um assassino antes de se tornar libertador. Davi cometeu adultério antes de escrever os salmos mais puros. Paulo perseguiu cristãos antes de ser o apóstolo da graça. Deus não omite esses antecedentes. Ele os redime. Porque o poder do Evangelho não se demonstra na perfeição humana, mas na restauração divina. Cada história que parecia ter terminado em ruína foi reescrita pela mão do Pai, não como se nunca tivesse havido erro, mas como testemunho do seu poder para restaurar o que parecia impossível de curar. Quando uma mulher vive definida por seu passado, seu presente se torna confuso e seu futuro inacessível. Não porque Deus não queira levantá-la, mas porque ela mesma continua sentada nas ruínas do que já foi perdoado. A insegurança floresce quando a alma se recusa a aceitar o que Deus já decretou. Isaías 1:18 oferece uma convite que rompe toda condenação. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, como a neve serão branqueados. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, como a lã branca se tornarão. Esse chamado não inclui condições humanas, não exige reparação prévia, apenas rendição. É nessa rendição que começa a verdadeira segurança, porque a alma que aceita o perdão de Deus deixa de viver atada ao que não pode mudar e começa a caminhar no que só Deus pode criar. O passado não tem o poder de invalidar um propósito eterno. O que foi redimido por Deus já não pertence ao domínio do inimigo. Mas muitas mulheres continuam acreditando que seus erros as tornam indignas de um chamado. Essa mentira deve ser confrontada com a verdade do Evangelho. Em Romanos 8:1, estabelece-se um princípio inabalável. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra não deixa espaço para dúvidas. Nenhuma condenação, não parcial, não temporária nenhuma. Porque a obra de Cristo na cruz não foi simbólica, foi total, foi suficiente, foi definitiva. Deus não lembra os pecados arrependidos como os homens fazem. Hebreus 8:12 afirma claramente: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Essa é a mente do Pai. Sua misericórdia não mantém registro. Seu amor não repassa a falta. O inimigo acusa, mas Cristo intercede. O passado pode estar vivo na sua memória, mas está morto nos registros celestiais. Essa distinção é vital para uma mulher que deseja caminhar com segurança, porque se Deus não o lembra, você não está obrigada a revivê-lo. Se ele o apagou, você não precisa se justificar perante ninguém mais. O apóstolo Pedro negou Jesus no momento mais crítico, 3 vezes afirmou não conhecê-lo, e no entanto foi a ele que Jesus buscou após ressuscitar. Não para repreendê-lo, mas para restaurá-lo. Tu me amas? Foi a pergunta. E com cada resposta afirmativa, uma ferida foi curada. João 21 mostra que o amor de Cristo não é ingênuo. Ele conhece as traições, mas também conhece a verdade mais profunda que há no coração. Pedro foi restaurado, não por seu remorso, mas por sua disposição a amar e obedecer. O que o invalidava aos olhos humanos foi usado por Deus para estabelecer sua igreja. Uma mulher que foi perdoada e restaurada tem uma autoridade que o inimigo teme, porque ela já não vive tentando provar seu valor, mas caminha desde a certeza de que foi aceita pelo céu. Efésios 1:6 declara que em Cristo fomos aceitos no amado. Essa aceitação não se compra, não se ganha, se recebe por graça. E a graça não consulta o passado, ela o supera. O medo do julgamento dos outros também alimenta a insegurança.
Mas em Gálatas 1:10, Paulo faz uma distinção clara. Busco eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A liberdade da insegurança não vem apenas do perdão de Deus, mas de se desligar da necessidade de validação externa. A mulher que caminha com Deus não precisa da aprovação de quem ainda lembra o que ela foi. Sua vida agora é testemunho do que Deus fez. Sua história está marcada não por suas falhas, mas pela fidelidade de Deus no meio delas. O Salmo 103:12 expressa com profundidade a distância que Deus coloca entre nosso pecado e sua memória. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Essa distância não pode ser percorrida. Deus não apenas perdoa, Ele separa, Ele afasta, Ele limpa, e faz isso com a intenção de que você não continue vivendo como se ainda estivesse manchada. Porque onde houve perdão, agora há dignidade restaurada. O passado tem voz, mas já não tem autoridade. A única voz que tem poder sobre seu presente é a daquele que te chamou. E essa voz diz: você é minha filha. Essa é a verdade que silencia toda acusação. Você não é a mulher que falhou, é a mulher que foi levantada. Não é a história quebrada, é a vasilha renovada. Não é a que foi marcada, é a que foi selada com um novo nome. Apocalipse 2:17 fala de uma promessa profunda. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Esse nome não está ligado ao seu passado, está ligado à sua eternidade, ao que Deus vê em você além dos seus erros. Cada vez que a insegurança tentar falar do seu ontem, lembre-se de que o sangue de Cristo não foi derramado pelos perfeitos, mas pelos que precisavam de redenção. E essa redenção não foi parcial, foi absoluta. Quando você aceita essa verdade, começa a caminhar com uma segurança que não vem do orgulho, mas do reconhecimento da graça. Porque se Deus não te condena, ninguém mais tem autoridade para fazê-lo. Um dos enganos mais destrutivos que alimenta a insegurança é a falsa ideia de que você não tem nada valioso para oferecer. Esse pensamento sutil, camuflado de humildade, é uma distorção que contradiz o próprio design de Deus. Cada mulher, sem exceção, foi formada com intenção, dotada com habilidades espirituais, emocionais e práticas que não estão aí por acaso, mas como ferramentas específicas para cumprir um chamado eterno. O erro não está na falta de capacidade, mas na cegueira espiritual que impede reconhecer o que já foi depositado. Quando Deus cria, Ele não improvisa. Sua obra não é genérica, nem seus chamados são intercambiáveis. Em Jeremias 1:5, a voz do Eterno revela um princípio inabalável. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesses te santifiquei. Essa afirmação destrói toda dúvida sobre propósito. Deus não começou a trabalhar com você no dia em que você decidiu segui-lo, Ele já vinha operando antes que você tivesse consciência da sua existência. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado. Não há aspecto em você que não tenha sido tocado pela mão do Criador com uma razão precisa. O Salmo 139, cheio de adoração e profundidade, declara: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aqui não há margem para se sentir invisível ou desnecessária. Cada dia foi contado, cada característica foi estabelecida, cada dom foi semeado com visão eterna. Mas quando essa verdade não é conhecida, a insegurança toma espaço. Quando os dons não são exercidos, a alma murcha e a identidade começa a depender do externo. A mulher que não descobriu seus dons vive dependendo dos elogios alheios para ter confiança. Mas a que os reconheceu e ativou caminha com firmeza mesmo no silêncio, porque sabe que seu valor não está em ser vista, mas em estar alinhada com seu propósito. Romanos 12 fala com clareza sobre a diversidade de dons no corpo de Cristo. Ninguém tem tudo, mas todos têm algo. E o que você tem, ninguém mais pode exercer como você, porque não se trata apenas do dom em si, mas da maneira como ele flui através de você, com sua história, sua voz, sua sensibilidade e seu discernimento. Deus não precisa de cópias. Ele busca canais disponíveis.
E 1 Coríntios 12, descreve-se como o Espírito distribui a cada um segundo a sua vontade, não segundo a vontade humana, nem segundo padrões de capacidade visíveis, mas segundo a visão dele, que sempre é mais alta, mais profunda e mais exata que qualquer avaliação terrena. Quando uma mulher caminha desconectada de seus dons, ela começa a depender do que não lhe pertence, tenta imitar funções alheias, busca validação em terrenos que não foram projetados para ela e termina frustrada. Essa frustração, alimentada pelo desgaste do que é incorreto, se transforma em insegurança. Mas quando há reconexão com o design original, algo muda. Abre-se um novo nível de compreensão, desperta-se uma segurança que não se baseia na perfeição, mas na obediência. Não é necessário fazer tudo, é necessário fazer o que Deus atribuiu. Efésios 2:10 expressa com contundência: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemano para que andássemos nelas. Essa verdade não se limita ao âmbito ministerial, ela se estende a cada esfera da vida. Seus dons podem ser exercidos em um púlpito ou em uma conversa íntima, em uma oração privada ou em uma estratégia de liderança, na ternura com os filhos ou na coragem para corrigir erros. Cada expressão do dom é significativa quando nasce do Espírito e se coloca a serviço do reino. Mas os dons não se ativam automaticamente. Eles precisam de espaço, direção e fé. Paulo lembra a Timóteo: aviva o dom de Deus que há em ti, 2 Timóteo 1:6. Esse chamado é urgente, porque um dom adormecido é como uma semente enterrada sem água, tem potencial, mas não dará fruto enquanto permanecer inativo. Muitas mulheres vivem apagadas não porque não tenham algo dentro de si, mas porque permitiram que o medo ou a dúvida silenciassem o que o Espírito já havia acendido. A insegurança se disfarça de precaução espiritual, mas na verdade é resistência a acreditar que Deus fez algo poderoso dentro de você. É mais fácil pensar que os dons são para outros, que as grandes atribuições estão reservadas para as que parecem mais preparadas. Mas o reino de Deus não se move por méritos humanos, ele se move por disponibilidade, por fé, por rendição. Zacarias 4:6 deixa claro: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o Espírito toma o pouco que você acha que tem e sopra com fogo divino, ele se torna instrumento de transformação, não por quem você é, mas pelo que ele faz através de você. O design de Deus não precisa de modificações, apenas de revelação. Quando você compreende o que ele depositou em você, deixa de competir e começa a contribuir, deixa de se esconder e começa a edificar, deixa de se perguntar se é suficiente e começa a caminhar com autoridade. Em 1 Pedro 4:10 estabelece-se um princípio de administração espiritual: cada um, conforme o dom que recebeu, ministre-o aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa graça não tem uma única forma, ela se manifesta de múltiplas maneiras, em múltiplas vozes, em múltiplos dons, e cada um é indispensável, o seu também. O inimigo ataca com força quando percebe que uma mulher está despertando para seu design. Ele tenta semear dúvidas, temores, argumentos que parecem razoáveis para friar o que o céu está tentando liberar. Mas a autoridade não depende do ambiente, ela nasce de uma relação profunda com Deus. Quando uma mulher está em comunhão com o Pai, ela reconhece sua voz, e isso a impulsiona a agir, mesmo sem todas as respostas claras. Hebreus 11 está cheio de homens e mulheres que exerceram fé sem ver o panorama completo. Eles não tinham certezas visíveis, mas tinham uma convicção interna que lhes permitiu avançar. Essa convicção não nasce de um estado emocional, nasce do Espírito. E esse mesmo Espírito habita em você. Deus não chama para te envergonhar, Ele chama para te mostrar o que você ainda não sabe que tem. E Ele faz isso com paciência, com amor, com intenção, porque Ele conhece o tempo de cada semente, sabe quando seu caráter amadureceu, quando seu coração foi quebrantado o suficiente para que o dom não se torne ídolo, mas instrumento. Por isso, muitas vezes Ele permite processos antes da exposição, porque um dom sem maturidade pode destruir,
mas um dom exercido desde a humildade e a dependência absoluta de Deus edifica, sana, fortalece e transforma. Você não foi chamada para imitar, foi chamada para manifestar, para expressar o invisível com palavras, gestos, atos de fé que impactam outros. A mulher que entendeu isso não busca ser aceita, ela sabe que já foi enviada. E essa consciência elimina o medo da rejeição, porque sua atribuição não depende da reação humana, depende do respaldo de Deus. E se Ele decidiu usar sua vida, não há força na terra que possa cancelar essa decisão. A insegurança perde força quando você percebe que seu design responde a um problema que existe no mundo. Você foi formada para responder a necessidades específicas. Seus dons não são enfeites, são ferramentas de batalha. São provisão do céu para curar feridas, levantar caídos, anunciar verdades, construir esperança. Por isso o inimigo teme tanto a mulher que desperta, porque ele sabe que uma vez que ela reconhece o que tem, já não será manipulada, silenciada ou limitada pelo que os outros pensam. Porque sua fonte já não é a opinião externa, sua fonte é o Espírito. Deus continua buscando corações dispostos. Não perfeição, não fama, não títulos, mas disposição. Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Sem saber exatamente o que faria, mas sua resposta ativou um destino. Hoje, cada vez que você diz sim ao que Deus te deu, você está respondendo como Isaías, está dizendo ao céu que sua vida está disponível. E quando isso acontece, o céu age. O dom que você carrega dentro de si foi projetado para ser ativado nesta geração. Não é para o futuro, não é para outro tempo, é agora. A necessidade está aqui, o chamado está em vigor, a graça foi distribuída. Só falta que você creia, que pare de esconder o que Deus colocou, que pare de calar o que o Espírito quer dizer através de você, que pare de pensar que não é suficiente. Porque quando Deus entrega algo, Ele o faz com propósito. E se Ele te deu, é porque já viu o lugar onde será necessário. Não deixe passar outro dia sem reconhecer que você foi equipada pelo próprio Deus. Não para competir, não para provar, mas para cumprir com fidelidade o que só você pode fazer. O mundo precisa do que você carrega dentro de si, e sua obediência será a chave que libertará outros. Quando você entender isso, deixará de ser uma mulher insegura e começará a ser uma mulher imparável. Uma das armas mais invisíveis, mas mais letais, contra a segurança de uma mulher são as palavras que habitam em sua mente. Não as que os outros dizem sobre ela, mas as que ela mesma aprendeu a repetir. O que uma mulher acredita sobre si mesma não é o resultado de um dia de insegurança, mas a soma de pensamentos aceitos, afirmações internas repetidas, ideias que se enraizaram na alma até se tornarem verdades aparentes. Mas essas verdades não nascem do espírito, mas de uma construção, muitas vezes alimentada pela dor, pela rejeição, pela falta de identidade espiritual. E enquanto não forem substituídas pela verdade da palavra de Deus, continuarão operando como prisões mentais que limitam seu chamado e distorcem sua percepção. O poder da palavra não é simbólico, é real. Desde o princípio, tudo o que existe foi criado pelo poder da voz divina. Gênesis 1 afirma com uma repetição que não é casual. E disse Deus e foi feito. A voz de Deus tem a capacidade de dar forma, de estabelecer, de trazer existência ao que não é. E se fomos criados à imagem desse Deus, nossas palavras também constroem. Mas quando essas palavras estão contaminadas pela mentira, pela comparação ou pelo medo, elas não edificam, destroem, não levantam, paralisam. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse aviso é espiritual e psicológico ao mesmo tempo. As palavras têm o poder de matar um sonho ou de avivá-lo, de matar a confiança ou de semeá-la. Cada vez que uma mulher declara internamente que não é suficiente, que não é capaz, que não é digna, ela está construindo uma realidade contrária ao design de Deus. Essa voz interior não é inofensiva, ela se torna um fundamento falso sobre o qual se edifica uma vida que Deus nunca projetou. O inimigo conhece esse princípio. Por isso sua estratégia não é apenas gritar mentiras externas, mas semear pensamentos que a mulher mesma aceite como seus.
Em João 8,44, Jesus identifica o diabo como mentiroso e pai da mentira. Ele não apenas mente, ele gera estruturas mentais que sustentam a mentira como se fosse verdade. E uma mente sem discernimento espiritual pode adotar essas mentiras como identidade. Assim se formam os complexos, assim se instalam os temores, assim se justifica a resignação. Mas essa construção mental só é quebrada com uma verdade mais poderosa, e essa verdade é a palavra viva de Deus. Romanos 12:2 nos mostra a chave para sair dessa prisão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação não começa nas emoções, começa na mente. E essa renovação é um processo contínuo de substituição. Não se trata apenas de eliminar pensamentos negativos, mas de preenchê-los com pensamentos eternos, fundamentados na Escritura. Porque não basta parar de pensar mal, é necessário começar a pensar como Deus pensa. Em Filipenses 4:8, Paulo instrui com clareza: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. Essa não é uma sugestão emocional, é uma diretiva espiritual. Pensar no que é correto alinha a alma com o céu. E quando o pensamento se alinha, o linguagem interno muda. E quando a linguagem muda, muda a forma como uma mulher se posiciona diante da vida, diante do chamado, diante da dor, diante da rejeição. O linguagem interno de uma mulher segura não nasce de um positivismo superficial, nasce do enraizamento nas promessas de Deus. Sua voz interna não repete slogans, repete escritura. Ela não se diz, eu posso com tudo. Ela se lembra, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Essa diferença é fundamental, porque a força não está nela mesma, está naquele que habita nela. E quando essa convicção toma forma, a insegurança perde acesso. O próprio Jesus foi tentado no deserto com uma estratégia baseada em palavras. O inimigo lhe falou 3 vezes. E em cada ocasião a resposta do Filho de Deus foi a mesma. Está escrito. Ele não argumentou com ideias humanas. Não se defendeu com lógica emocional. Ele se sustentou na Escritura. Porque a verdade revelada é a única que tem autoridade para desativar as mentiras do inimigo. Se o próprio Jesus respondeu com a palavra, quanto mais devemos fazer isso nós. A mulher que constrói sua vida sobre as verdades de Deus, começa a experimentar uma transformação que não depende do entorno. Pode não mudar nada por fora, mas tudo muda por dentro. E essa transformação interna é o início da segurança espiritual, porque ela já não vive dominada pelos pensamentos herdados, nem pelas frases que a marcaram, nem pelos silêncios que a feriram. Ela vive sustentada pelo que Deus disse, e isso basta. Isaías 55:11 estabelece um princípio espiritual irreversível. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Quando uma mulher fala o que Deus disse, ela está ativando um ciclo de cumprimento. Ela não fala por falar, fala para estabelecer, para declarar, para semear. E o que ela semeia com fé, Deus respalda. Mas se ela continua repetindo o que a cultura, o medo ou a culpa disseram, então reproduz um ciclo contrário ao do reino. Por isso a renovação não é opcional, é urgente. Os pensamentos repetidos se tornam crenças, as crenças se tornam palavras, e as palavras, ações. Quando uma mulher declara que não pode, que não vale, que não tem, ela está profetizando limitação. Mas quando se alinha com o que Deus disse, começa a ver portas que antes não via, porque o que uma mulher vê é determinado por como ela pensa. Se seus pensamentos são baixos, seu olhar será curto, mas se sua mente está conectada com o céu, sua visão se expande. Colossenses 3:2 chama a fixar a mente nas coisas do alto, não nas da terra. Essa direção mental é chave, porque onde a mente se fixa, o coração se inclina. E onde o coração se inclina, ali vai a vida. A mulher que deseja deixar a insegurança não deve apenas mudar o que diz, deve mudar o que acredita. E para acreditar diferente, precisa ouvir uma voz superior, a voz de Deus. Cada promessa bíblica é uma afirmação de identidade. Cada palavra que Deus deixou em sua Escritura
é uma declaração que tem poder para quebrar fortalezas. Quando uma mulher começa a ler a Bíblia não apenas como um livro de fé, mas como um espelho divino, então começa a ver quem ela é de verdade. Porque ali não está sua versão caída, mas sua versão redimida. Não está a mulher marcada pelo erro, mas a mulher cheia de graça. Não está a imagem distorcida pelo mundo, mas a imagem restaurada pelo Espírito. Em Tiago 1:23-24, descreve-se aquele que ouve a palavra e não a pratica como alguém que se olha no espelho e logo esquece seu rosto. Essa é a imagem de muitas mulheres que ouvem o que Deus diz sobre elas, mas não o internalizam. Elas ouvem, mas não creem, leem, mas não repetem. E então, embora tenham tido encontros com a verdade, continuam caminhando com pensamentos velhos. Mas quando essa mulher decide agir segundo a palavra, ela permanece na verdade, e a verdade produz liberdade. João 8:32 resume com contundência: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a emoção que liberta, é a verdade. E essa verdade deve ser conhecida, falada, pensada, crida, porque só assim a mulher deixará de repetir a narrativa que alimenta sua insegurança e começará a declarar a narrativa do céu, não o que sente, mas o que está escrito, não o que os outros dizem, mas o que Deus afirmou. A raiz da insegurança em muitas mulheres não está na falta de talentos, nem mesmo no peso do passado. O problema mais profundo é a desconexão com a fonte da verdadeira identidade. A intimidade com Deus não é um conceito abstrato, nem uma opção religiosa. É a base sobre a qual se edifica uma vida estável, uma mente renovada e um coração seguro. Quando essa conexão se enfraquece, tudo mais perde substância. Mas quando ela se fortalece, até as temporadas mais incertas são atravessadas com dignidade e firmeza. A relação com Deus não é uma rotina. É um lugar, um espaço sagrado, onde a mulher se encontra com a verdade de quem ela é, não pelo que viveu, mas pelo que Ele decretou desde a eternidade. Jesus disse em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Essa afirmação não é um limite, é um convite. Porque o que não se pode fazer separada dele, se torna possível quando se permanece nele. E essa permanência não é teórica, é prática, é diária, é relacional. Uma mulher pode ter dons, conhecimento, experiência, mas se sua raiz espiritual não está ancorada na presença de Deus, sua segurança será frágil. Ela poderá parecer forte, mas se quebrará diante da crítica, da rejeição ou da comparação. Em contrapartida, a que caminha em intimidade com o Senhor não precisa de proteção externa, porque sua alma está escondida nele. Colossenses 3:3 diz com clareza: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa vida escondida não significa isolamento, significa cobertura, significa pertencimento, significa direção espiritual que não depende da circunstância, mas da comunhão. A oração não é apenas petição, é alinhamento. É na oração que a alma ferida se cura, que a mente agitada se aquieta, que o coração dividido se foca. É ali que se ouvem palavras que o mundo não diz: você é amada, eu estou contigo, minha graça te basta. Essas palavras não são emoções, são verdade. E essa verdade renova o que o medo havia desgastado. A mulher que ora, não porque deve, mas porque deseja estar perto de seu pai, desenvolve uma identidade firme que não pode ser abalada por vozes externas. A intimidade com Deus também restaura a visão. Quando uma mulher se expõe à presença de Deus, começa a ver como Ele vê. E o que antes parecia uma falta, agora se entende como processo. O que antes doía, agora se interpreta como parte do crescimento. O que antes intimidava agora é um cenário para a fé. Em Isaías 30:21, promete-se: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa direção não vem de fora, vem da proximidade e é fruto de um ouvido afinado pela comunhão constante. A mulher que habita na presença de Deus aprende a discernir a diferença entre o que sente e o que é verdade. Porque os sentimentos flutuam, mas a voz de Deus permanece. Salmo 16:11 afirma:
Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Não há confusão, não há temor, não há insegurança, apenas plenitude. Não a que o mundo oferece por meio de aplausos temporais, mas a que se constrói no secreto, no profundo onde ninguém mais vê, mas onde tudo muda. Maria, irmã de Marta e Lázaro, entendeu essa verdade. Enquanto outros se ocupavam em fazer, ela se sentou aos pés de Jesus, não por obrigação, mas por desejo, não para receber algo pontual, mas para estar perto. E Jesus disse que ela havia escolhido a melhor parte, a que não lhe seria tirada. Lucas 10:42. Essa afirmação é eterna. O que se recebe na intimidade com Cristo não pode ser arrebatado, não depende de temporadas, não está sujeito ao julgamento dos outros, é seu. E quando isso se entende, já não se vive buscando aprovação, vive-se respondendo ao amor que já foi recebido. A mulher insegura busca afirmação. A mulher que caminha em intimidade já foi afirmada. Ela não precisa provar nada, não precisa conquistar com sua imagem, nem defender com sua voz. Seu espírito descansa porque ela conhece seu Deus, sabe que foi escolhida, chamada, capacitada e respaldada. E essa convicção não nasce de um discurso, mas de uma relação cultivada. Não se trata de saber sobre Deus, se trata de conhecer a Deus. E esse conhecimento transforma. O Salmo 91:1 descreve isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa sombra não é escuridão. É cobertura, é segurança, é proteção emocional, mental e espiritual. É ali que a mulher deixa de ser vulnerável aos ataques do inimigo, porque foi fortalecida por dentro. Essa mulher não vive em reação, vive em propósito. Não age desde a ferida, age desde a cura, porque permaneceu onde muitas não querem estar: no silêncio onde Deus fala, no secreto onde Deus forma, na quietude onde Deus revela. Quando uma mulher entende que sua segurança não depende de ser vista, mas de estar conectada com a fonte da vida, ela já não precisa de adornos que escondam seu vazio, porque já não há vazio, há plenitude. E essa plenitude não precisa de adornos, ela irradia, flui, inspira, porque vem do Espírito. Uma relação íntima com Deus não se mede por palavras ditas, mas por frutos visíveis. Gálatas 5:22 descreve esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa é a evidência de uma mulher que esteve com Deus. Não precisa dizê-lo. Isso se nota. Sua presença muda ambiente, sua voz traz direção, seu olhar transmite esperança. Porque ela não caminha sozinha, caminha acompanhada pelo Espírito que a guia, a consola e a empodera. Quando você entende isso, deixa de ser uma mulher insegura. Não porque não enfrente desafios, mas porque já não enfrenta esses desafios desde a carência, mas desde a plenitude, desde a convicção de que aquele que te formou também caminha contigo. E se ele está contigo, quem contra ti? A mulher segura não é a que nunca teme, mas a que aprendeu a caminhar no meio do temor sem retroceder. Porque a segurança não é ausência de fraqueza, é presença de convicção. Convicção de que sua história está em mãos fiéis, de que sua voz tem propósito, de que sua vida não é um acidente, mas uma atribuição divina. Quando você entende isso, descobre que a verdadeira fortaleza não consiste em aparentar firmeza, mas em habitar a verdade com humildade. A verdade de que Deus não precisa que você seja perfeita para usá-la, apenas que você esteja disponível para ser transformada. Já não se trata de se esforçar para se encaixar em moldes que outros definiram, se trata de permitir que o Espírito Santo revele quem você é no secreto, para que essa mulher a que ele projetou se levante com autoridade no público. A que ora no oculto será ouvida no alto. A que se rende no altar será sustentada na tempestade. A que cala para ouvir Deus falará com sabedoria que quebra cadeias. O céu não está buscando mulheres sem erros. Está buscando mulheres que não temam olhar para o rosto de Deus e dizer: aqui estou, restaura o que quebrei, fortalece o que está fraco, sopra a vida onde já não há esperança. E quando isso acontece, algo no mundo muda. Porque uma mulher que entendeu sua identidade em Cristo não apenas transforma seu entorno, transforma gerações. Ela não deixa herança de medo, deixa legado de fé. Não transfere insegurança, transmite revelação. Esse é o tempo.
Não de esperar sentir-se pronta, mas de crer que Deus já fez o necessário em você para começar. Porque o processo não se completa antes do chamado, ele se completa enquanto você caminha com ele. E quanto mais você avança, mais verá que tudo o que pensava que te fazia insuficiente era apenas matéria-prima para a glória dele. Você está pronta para deixar de viver desde a insegurança e começar a habitar desde a verdade? Então dê esse passo não sozinha, não por você, mas por aquele que te criou, te conhece, te chama e te espera